Olá, estamos aqui para o sexto e último vídeo da série sobre a proposta dos economistas, os presidenciáveis na área de economia. E hoje nós encerramos aqui no meu canal, professor Benito Salomão, economista Benito Salomão. Já deixe seu like, já se inscreva no canal, é fundamental, ative o sininho das notificações. E hoje nós vamos falar sobre o artigo do Felipe Dávila, né? O Felipe Dávila é pré-candidato, ele não é economista, ele é pré-candidato pelo Partido Novo à presidência da República. Então fique comigo nesse vídeo que nós vamos destrinchar o que pensa o Felipe Dávila sobre a economia brasileira. Bom, eu confesso a vocês que quando eu preparei esse material e que eu vi o Felipe Dávila entre os artigos, né? Eu estranhei por que o artigo era do candidato, né, do Felipe Dávila, e não de algum economista do Partido Novo. É sempre bom lembrar que o Partido Novo tem o Gustavo Franco nos seus quadros de economistas, né? Na minha opinião, um dos grandes economistas brasileiros. Eu sou suspeito para falar, porque gosto realmente muito das coisas que o Gustavo escreve. Eu tenho aqui nessa prateleira uma seção de livros exclusivas do Gustavo Franco, acho que é um baita intelectual. Livros como Lições Amargas, que é o último dele, livros como O Desafio Brasileiro, Cartas a um Jovem Economista, As Leis Secretas da Economia, eu tenho aqui nessa biblioteca. Então eu estranhei quando o Felipe Dávila assinou o artigo em nome do Partido Novo e não um economista do partido como Gustavo Franco. E o Felipe Dávila, logo na introdução do artigo dele, ele já explica o motivo, dando uma canelada, evidentemente, nos adversários, né? Dizendo que ele não quer posto Ipiranga, né? Que o candidato precisa dizer o que ele pensa. E quando ele escreve isso, ele está sendo coerente com aquilo que eu disse no primeiro vídeo dessa série, no qual os economistas simplesmente, aliás, os políticos simplesmente terceirizaram a sua massa encefálica para os economistas, e que isso era muito ruim para as democracias, porque ao frigir dos ovos, as decisões elas competem aos políticos e não aos economistas. Mas, pequeníssimo parêntese sendo feito, né, com relação a isso, o Dávila se posicionou, pegou e falou: os brasileiros precisam saber o que pensa o candidato e não os economistas. Só com isso o Dávila já me ganhou. Eu conheço pouco o Felipe Dávila em termos enfim, da sua projeção, tal. Me parece que é um cientista político, mas eu nunca tive assim muito acesso ao seu pensamento, a sua produção intelectual, nunca havia lido nada dele, e confesso a vocês que esse artigo, dos 5 que eu trabalhei para produzir esse material para vocês, esse aqui foi o que eu gostei mais, né? Vocês vão ter acesso ao artigo na íntegra nos comentários aqui na descrição desse vídeo. O artigo está intitulado Retomada Econômica, tem 4 pilares: sustentabilidade, transparência, abertura e privatização. Então, é um candidato que se coloca abertamente como liberal, né, como um candidato privatista, como um candidato ligado à abertura, comércio internacional. Então, ele se posiciona, né, claramente com relação a isso. Começa o seu artigo ali, né, logo em seguida, depois da introdução. Ele começa canelando Bolsonaro e Lula, né, fazendo ali aquela simetria entre os radicais opostos, que na minha opinião é uma falsa simetria. Comparar Lula e Bolsonaro são coisas muito diferentes, na minha opinião, mas nós falaremos disso, sobre isso em vídeos futuros. Ele se posiciona em oposição aos dois, né, que o populismo cristalizado no PT e no Bolsonaro produziu inflação, juros altos, desemprego, desequilíbrio fiscal, um legado econômico muito ruim, isso é o que ele está dizendo.
E partindo desse pressuposto, ele vai discorrer sobre os 4 pilares. O primeiro pilar é a sustentabilidade, e ele aponta, né, eu acho que isso é típico do candidato que tem leitura do processo histórico. Eu não me surpreenderia se um artigo com essas características tivesse sido assinado, por exemplo, por alguém como a Marina Silva. Não no que se refere à privatização, menos no que se refere à privatização, mas mais no que se refere à sustentabilidade. O Dávila ele aponta uma oportunidade de atração de investimentos que ela é própria dessa conjuntura histórica. O mundo, né, o grande capital nos países avançados, Estados Unidos, Europa Ocidental, Ásia, né, Ásia desenvolvida, eles estão buscando investimentos em projetos sustentáveis. E o Brasil tem condições, por ser uma potência ambiental, de atrair, caso haja marco regulatório adequado, caso haja boa vontade política, estabilidade jurídica e macroeconômica, de buscar boa parte desses investimentos para iniciar um processo de retomada econômica. Isso o Dávila vai colocar no artigo dele. Eu nunca tinha me debruçado a pensar sobre isso, mas me parece que ele tem razão. Me parece que ele tem razão. O que a gente enxerga nos noticiários é que grandes grupos da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, querem buscar soluções ambientalmente corretas para essa nova fase do desenvolvimento do capitalismo. E o Brasil pode se inserir e deve se inserir como um player nesse novo mercado. É claro, isso depende de regras, isso depende de instituições, isso depende de um conjunto de fatores que precisam ser construídos politicamente. No que se refere à transparência, ele aponta esse absurdo que vem acontecendo no Brasil, que é essa questão do orçamento secreto, essa questão aí enfim, das emendas de relator, né, como o executivo esvaziado de autoridade e de projeto político terceirizou a gestão orçamentária do Brasil para o poder legislativo, e como isso minou a transparência e como isso está descredibilizando a política fiscal no Brasil. Então, ele propõe a retomada da transparência, a retomada de critérios para a execução do gasto público, que o executivo possa retomar o controle do orçamento, não apenas para gastar, mas para gastar bem. É isso que ele está dizendo no artigo. Ele vai se referir à abertura econômica, que é, no meu entendimento, um dos principais aspectos que travam hoje a capacidade de crescimento da economia, porque quando você fecha a economia, você acaba protegendo os empresários ineficientes, você acaba protegendo empresas que não têm condições de competir. Então, a partir do momento que você abre a economia, você se livra de um certo núcleo de empresários ineficientes, dependentes de auxílios do governo, etc. Mas você privilegia aquelas empresas que estão aptas realmente a competir mundialmente e se tornar players globais. Isso tem efeito sobre a produtividade, isso tem efeito sobre inovação, e isso tem efeito sobre crescimento econômico. Existe uma vasta literatura sobre isso. Vocês têm esse livro aqui do Edmar Bach, O Futuro da Indústria no Brasil, que corrobora com essa hipótese. E, finalmente, ele vai falar sobre privatização. Esse é o ponto mais polêmico do artigo, onde ele se propõe ali, aliás, como Dória já vem fazendo também em algumas intervenções públicas, a privatizar as grandes estatais, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, onde ele se propõe realmente a se livrar do patrimônio público. Mas com um adendo, ele propõe a privatização dessas empresas, mas para canalização de recursos para desenvolvimento humano, para educação, para desenvolvimento científico e tecnológico. Então não é simplesmente se livrar do patrimônio público. Privatizar e utilizar esses recursos para poder realmente sanar deficiências que a economia brasileira tem já de bastante tempo. Então, com isso, nós encerramos aqui
os comentários sobre os artigos das candidaturas, dos economistas. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecerem. Se inscrevam no canal. Peço que vocês ativem o sininho das notificações. Deixem seu comentário sobre os temas que vocês querem saber nos próximos vídeos, que nós vamos tentar aí realmente atender as demandas de todos vocês. Quero indicar meu livro, né, Perspectivas de Desenvolvimento no Município de Uberlândia, um livro que fala sobre avaliação de políticas públicas. O estudo de caso é sobre Uberlândia, nós fazemos uma análise de longo prazo, 15 anos de orçamento na cidade de Uberlândia, mas é um roteiro que pode ser aplicado a qualquer município brasileiro, porque os problemas municipais eles são, em grande medida, horizontais, né? Eles atingem todo mundo. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.